O erro silencioso que impede sua prosperidade. Olha, eu quero que você pense numa coisa. Ontem, alguém disse algo para você. Uma crítica, um comentário. Talvez uma mensagem no celular, um olhar diferente, uma situação no trabalho que não saiu como você esperava. E essa coisa tomou o seu dia inteiro. Você ficou remoendo, revisando o que aconteceu, pensando no que você poderia ter dito, no que deveria ter feito diferente. Talvez você tenha dormido mal. Talvez tenha ficado irritado com pessoas que nem tinham nada a ver com aquilo. E o pior, você sabe que isso é pequeno. Você mesmo reconhece. Mas mesmo assim, não consegue soltar. Isso tem um nome, e os estoicos identificaram esse padrão há mais de 2000 anos. Se você chegou até esse vídeo, eu sei de uma coisa sobre você. Você quer mais do que a maioria das pessoas está disposta a admitir. Não só dinheiro, não só sucesso. Você quer paz. Você quer clareza. Quer parar de ser controlado por coisas que, no fundo, você sabe que não valem o seu tempo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Não vou te dar frases bonitas para colocar no Stories. Não é isso. O que eu quero te mostrar é um erro específico, silencioso, quase invisível, que está corroendo a sua energia, a sua tomada de decisão e, consequentemente, a sua prosperidade. Esse erro não aparece no extrato bancário, não aparece no espelho, mas ele está lá operando em segundo plano, todos os dias. E os estoicos chamavam esse erro de o maior desperdício da vida humana. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não usa o estoicismo como enfeite. A gente usa como ferramenta a crença errada. A maioria das pessoas acredita que o problema é o mundo lá fora, o chefe difícil, o trânsito, a economia, a pessoa que te decepcionou, o projeto que não deu certo. E não é que essas coisas não existam. Elas existem, mas existe uma crença silenciosa que a maioria carrega, e ela soa mais ou menos assim. Quando as circunstâncias melhorarem, eu vou ficar bem. Quando arrumar um emprego melhor. Quando terminar esse relacionamento difícil. Quando as pessoas ao redor pararem de me irritar. Quando a vida parar de me testar. Parece razoável, né? Parece até sensato. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Essa crença coloca o seu estado interno nas mãos de coisas que você não controla. E quando você entrega o controle da sua paz para o mundo externo, você perde antes de começar. Pensa comigo, quantas vezes na sua vida as circunstâncias melhoraram? Novo emprego, nova fase, novo começo, e mesmo assim você continuou se sentindo da mesma forma, como se o problema viajasse junto com você, porque viajou. O problema não estava lá fora. O princípio estoico. Existe uma ideia central no estoicismo que, quando você realmente entende, muda tudo. Não de forma dramática, de forma silenciosa e profunda. A ideia é essa. Existem coisas que dependem de você e existem coisas que não dependem, simples assim. Dois campos. E a sabedoria, toda ela, está em saber distinguir um do outro. O que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas. Como você interpreta o que acontece? Sua resposta diante da adversidade. O que não depende? Tudo o mais. O que as pessoas pensam de você. O resultado das suas ações. O tempo. A opinião dos outros. O passado. Esse filósofo que desenvolveu isso de forma mais direta se chamava Epicteto. E o que torna a história dele poderosa não é só o que ele ensinou, é de onde ele veio. Epicteto era escravo. Literalmente, não tinha liberdade de movimento, não escolhia onde morava, não controlava quase nada da sua vida material. E mesmo assim, ele se tornou um dos maiores pensadores da história sobre liberdade interior. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa que a maioria dos homens livres nunca entende. Ninguém pode te roubar o que acontece dentro de você. Você pode perder o emprego, pode perder o relacionamento, pode ser humilhado publicamente, e mesmo assim, a forma como você responde a isso é sua. Sempre foi. Isso não é frieza. Isso é o maior tipo de poder que existe. O lado psicológico. Agora eu preciso ser honesto com você sobre algo. Esse erro silencioso que eu mencionei no começo, ele não é fraqueza de caráter. Não é burrice. É um padrão que foi instalado em nós desde muito cedo. Desde criança, você aprendeu que o ambiente determina como você se sente. Chovia e o passeio era cancelado. E isso arruinava o dia.
Uma nota ruim na escola e a decepção dos pais ecoava por semanas. Um colega que ria de você e aquilo ficava na cabeça por anos. O cérebro aprendeu. O que vem de fora define o que sinto por dentro. E esse aprendizado, que foi necessário para sobreviver na infância, se torna um peso na vida adulta. Porque na vida adulta, as situações ficam mais complexas, as críticas ficam mais afiadas, as perdas ficam mais pesadas. E se você ainda está operando com o mesmo sistema de resposta automática, cada evento externo vira uma ameaça. Cada comentário vira um ataque, cada fracasso vira uma condenação. É aqui que aparece a ansiedade, a raiva desproporcional, o cansaço emocional constante que você não consegue explicar direito para ninguém, porque por fora a vida parece razoável. Mas por dentro, você está sempre em estado de alerta. O problema não é o que acontece com você, é o significado que você dá ao que acontece. Deixa eu te contar sobre uma situação que acontece com muita gente. Imagina um homem, vou chamar de Ricardo, que trabalhou por anos numa empresa, dedicado, competente, alguém que entregava resultado. Em determinado momento, ele foi preterido numa promoção. O cargo foi para alguém mais jovem, com menos tempo de casa. Ricardo ficou destruído, não só decepcionado, destruído. Levou isso para casa. Ficou irritado com a esposa, distante dos filhos. Passou semanas remoendo. Por que comigo, depois de tudo que eu fiz? E o curioso é o seguinte: a promoção que ele perdeu não mudou o salário dele, não mudou a rotina dele. O que mudou foi a história que ele começou a contar sobre si mesmo. Não sou bom o suficiente. As pessoas não me valorizam. O esforço não compensa. Essas histórias, não o evento em si, foram o que destruíram meses da vida dele. Agora imagina outra pessoa na mesma situação, mesma empresa, mesma promoção perdida. Mas essa pessoa pergunta algo diferente para si mesma. Não, por que comigo? Mas o que esse resultado me diz sobre o que eu posso controlar daqui para frente? Não é resignação, é estratégia. Uma pessoa usa a energia para ruminar sobre o que não pode mudar. A outra usa a mesma energia para agir sobre o que pode. Os estoicos tinham um nome para essa prática: amor fati, o amor pelo destino. Não no sentido de fingir que está tudo bem, mas no sentido de recusar deixar que o que você não controla defina quem você é. Antecipando objeções. Agora, talvez você esteja pensando, mas isso não é se conformar. Aceitar qualquer coisa que acontece e fingir que está bem? Não. E eu preciso deixar isso muito claro. Aceitar não significa aprovar, não significa gostar, não significa ficar passivo. Significa isso: você reconhece o que aconteceu, sem gastar energia resistindo ao que já é realidade. E aí, com a cabeça mais limpa, com menos desperdício emocional, você decide como age. Pensa numa árvore durante uma tempestade. Ela não luta contra o vento, ela dobra. E exatamente por isso, ela não quebra. Rigidez emocional. A insistência em que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Não é força, é fragilidade disfarçada de princípio. A verdadeira força é conseguir olhar para uma situação ruim e dizer: isso aconteceu, o que eu faço com isso? A consequência prática. E é aqui que a prosperidade entra de verdade. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é a capacidade de construir relacionamentos, projetos, riqueza, saúde, de forma consistente, ao longo do tempo. E você não consegue construir nada de forma consistente se a sua energia está sendo drenada por coisas que não dependem de você. Cada vez que você perde horas ruminando sobre o que alguém disse, cada vez que você toma uma decisão por raiva, por medo, por necessidade de aprovação, cada vez que você reage em vez de responder, você está gastando um recurso que não volta. Atenção! Os estoicos acreditavam que a mente é como um jardim, e você é o jardineiro. Você pode deixar o jardim aberto. Qualquer vento traz qualquer semente. Qualquer pessoa planta o que quer, e você colhe o que os outros escolheram para você. Ou você pode cercar esse jardim, escolher o que entra, escolher o que você cultiva e colher os frutos das suas próprias escolhas. Isso é prosperidade. Não é ausência de dificuldade. É a capacidade de atravessar a dificuldade sem deixar que ela defina o que você constrói. Pessoas que dominam isso tomam decisões melhores, relacionamentos mais sólidos, negócios mais resistentes. Não porque a vida delas é mais fácil,
mas porque elas param de ser joguetes das circunstâncias. Agora, a revelação final. Então, qual é o erro silencioso? É esse. Você está vivendo como se a sua paz, a sua energia e o seu valor dependessem de aprovação externa, de resultados que você não controla, de situações que precisam se resolver de um jeito específico para você se sentir bem. E enquanto isso durar, você vai continuar exausto, porque o mundo nunca vai cooperar de forma consistente. Nunca. A liberdade começa quando você para de negociar a sua estabilidade interna com Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo conhecido, enfrentou guerras, traições, mortes de filhos, escrevia para si mesmo todas as noites. Não discursos, não estratégias de poder, anotações pessoais sobre como manter a mente firme diante do que não podia controlar. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Isso não é filosofia de livro. Isso é a prática mais concreta que existe. Porque quando você para de gastar energia onde não tem controle, você libera essa energia para onde realmente importa. E é aí que a prosperidade real começa. Então, antes de fechar esse vídeo, eu quero te deixar com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que pode ser incômoda. O que hoje está tirando a sua paz depende de você ou não. Seja honesto, não com a câmera, com você mesmo. Se depende de você, o que você está fazendo a respeito? Se não depende, por que você ainda está gastando a sua energia mais valiosa nisso? Essa pergunta, feita com honestidade, já é o começo da mudança. Comenta aqui embaixo. Me conta, o que hoje mais te rouba energia? Qual situação você sabe, no fundo, que não deveria ter tanto peso, mas ainda assim tem? Eu leio os comentários e você vai ver que muita gente passa pelo mesmo que você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui, sempre com o estoicismo como ferramenta prática para viver com mais clareza, mais controle e mais prosperidade real. Até o próximo!